Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos fazer a segunda reportagem da semana da revista Veja. Para tanto, nós vamos utilizar a edição 2749, que oficialmente chega às bancas no dia 4 de agosto de 2021, onde, numa reportagem da Julia Brown, na página 50, nós temos no setor internacional especial saúde. Vejam bem, aqui está o título impactante: a revolta da vacina. Ironizando aquilo que aconteceu no início do século passado aqui no Brasil. Bem, vamos dar uma olhada no subtítulo para ver do que se trata a reportagem A Revolta da Vacina da Julia Brown. A resistência persistente, sobretudo na população mais conservadora, emperra o avanço da imunização nos países ricos, e os governos tomam medidas para forçar as pessoas a se proteger. Vejam então, nós temos um suporte para poder entender a reportagem. Primeiro, essa imensa foto: liberdade, manifestação em Paris contra a exigência de passe verde para entrar em monumentos como a Torre Eiffel acima. Vejam então que nós temos a pirâmide do Louvre e aqui temos também uma foto da Torre Eiffel. O que seria esse passe verde? Vejamos o que tem a nos dizer a reportagem, embora eu creio que vocês já estejam entendendo que é para o sujeito, evidentemente, tomar as 2 doses da vacina. Aceita uma picadinha? Pergunta a Julia Brown numa série de gráficos. Com incentivos e passaportes, países que têm vacina à vontade procuram atrair os resistentes e ampliar seus índices atuais de população imunizada. A França imunizou 45% da sua população. A Grécia, 47%. A Itália, 49%, os Estados Unidos, 49% e Portugal, 51%. Nas páginas finais, nós temos ainda 2 fotos com o seguinte título: campanha, incentivos em Nova York, prêmios como cigarro de maconha para maiores de idade com as doses comprovadas. Vejam que tem aqui até um tio Sam vestido com uma roupa com a erva, né? Com as folhas da erva, a famosa maconha. Mas vamos lá, gente. Vejamos então o que diz o texto. Um ano depois de o novo coronavírus se espalhar pelo planeta e mudar o compasso da vida, os números da pandemia finalmente começaram a recuar com a produção e aplicação em grande escala da mais eficiente barreira contra a disseminação da Covid-19, a vacina. Saindo na frente na corrida da imunização, os países mais ricos começaram a se preparar para a sonhada revogação das restrições, uma possibilidade real assim que a população adulta estivesse quase toda vacinada. E quem não haveria de querer tomar logo suas doses e se proteger contra uma doença que já matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo? Pois a inconcebível resposta é: muita gente. Em plena multiplicação de infecções pela variante Delta, uma mutação do vírus excepcionalmente contagiosa, a taxa de imunização nos Estados Unidos, que comprou doses suficientes
para atender cada americano 5 vezes, gente. Lembrando que os Estados Unidos têm uma população de 330 milhões de habitantes. Portanto, mais de 1,5 bilhão de doses. No entanto, ela empacou em 49% desta população, cerca aí de 165 milhões de vacinados. Na Europa, capacitada a proteger 70% dos adultos, ela não passa de 40%. A população, muitas vezes negacionista, começa a crer que a vacina não tem eficácia. Bem, gente, não há dúvida que apesar dela ter sido aceleradamente pronta, e isso pode, é claro, resultar em algumas contraindicações, ela tem se mostrado muito eficaz. Desinformação, ceticismo e negacionismo são os motores que impulsionam um consistente movimento anti-vacina, que aliás existia já muito fortemente antes da Covid-19, o chamado movimento anti-vax. Ainda mais estridente agora que os governos anunciam medidas diversas, que vão de decretos a brindes e recompensa em dinheiro, para aumentar a adesão aos imunizantes. Nos países europeus, o chamado passe verde, que comprova a vacinação ou teste negativo recente e já era exigido nas viagens entre fronteiras, passou a ser requisitado na entrada de restaurantes, bares, cinemas e shopping centers de Portugal, Grécia, Áustria, Irlanda e Dinamarca. Na Itália e na França, a medida demorou mais a entrar em vigor, mas foi ampliada para museu, trens e aviões. Do que vale a liberdade de quem recusa a vacinação e amanhã infecta seu pai, sua mãe ou mesmo a si mesmo? Questionou o presidente francês Emmanuel Macron. Depois do anúncio de um acordo no Congresso para aprovar tanto a comprovação obrigatória de vacina quanto a imunização compulsória dos profissionais de saúde. Este é o grande drama. Você pode até não acreditar e até tem direito sobre isso, mas de contaminar o outro, você também não tem esse direito. A França é o epicentro da campanha anti-vacina na Europa. Menos da metade dos adultos compareceu aos postos. A reticência dos franceses tem raízes mais profundas do que as fantasias conspiratórias e informações falsas cultivadas pela tropa de Donald Trump e assimiladas por grupos afins mundo afora. Antes da pandemia, o país, berço de Louis Pasteur, o pai da microbiologia, já era o mais cético do mundo em relação a imunizantes em geral. O que não dá para acreditar, já que a França, como disse o texto, é o berço do inventor da vacina moderna Louis Pasteur, um dos países mais avançados em educação e ciência, e ter que aguentar esse tipo de reação. No fim de 2020, só 1 em cada 4 franceses se dizia disposto a se vacinar. Os anti-vaxxers locais reúnem grupos de mais de 50 mil pessoas nas redes sociais e já promoveram 2 grandes manifestações contra as iniciativas de Macron. A mais recente, no sábado, dia 24 de julho, levou 160 mil pessoas às ruas de 170 cidades e terminou em confronto em Paris, com a polícia usando gás lacrimogêneo e canhões de água contra os manifestantes que gritavam: liberdade, liberdade. A bandeira da oposição à ditadura da vacina também foi desfraldada em Roma, Nápoles, Turim e Milão.
todas elas, é claro, na Itália. Os europeus têm um longo histórico de resistência à vacina, não só por questões culturais e ideologias políticas, mas também devido à ideia de que cidadãos de nações ricas estão mais protegidos de doenças infecciosas, explicou Eliseu Waldman, epidemiologista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Bem, pessoal, nós vamos ter que retomar para um novo programa para encerrarmos esta campanha antivacinista que se espraia pelo continente europeu. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu espero revê-los em uma nova oportunidade no seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal!